Olá, estamos aqui nesse vídeo para falar daquela que foi a virada de chave na minha vida durante a minha preparação dos estudos para concurso público. O que foi exatamente que eu fiz que mudou toda a minha trajetória e me fez ser aprovado em 12 concursos públicos. Esse vídeo é para passar para você aquilo que eu fiz e que você pode fazer e que vai, talvez, mudar toda a sua trajetória como concurseiro. Mas eu quero começar, antes de tudo, pelo começo. E qual que é o começo? O começo dos meus estudos. Eu, quando comecei a estudar na vida, eu comecei intuitivamente como todos os garotos do colégio. Aquele estudo do colégio servia para o propósito que eu estava vivendo naquele momento, que era começar por uma alfabetização. Aprender as letras do alfabeto, depois juntá-las ao ponto de torná-las sílabas, depois juntar sílabas, virar palavras e palavras ali, criar frases e depois só aprender pontuações. Essa lógica de aprendizado não é que ela é simples, porque alfabetizar uma pessoa não é simples, mas é uma lógica de aprendizado que se encaixa em quase todo qualquer método de estudos. E depois disso, a continuação nos estudos no colégio também impõe um método muito parecido de estudos, o qual nós levamos ele adiante até mesmo durante a faculdade. E é esse que é o problema. Nós passamos uma vida inteira estudando errado. E aí, quando nós resolvemos estudar para concurso público, o que nós fazemos? Fazemos do mesmo jeito. Quase que todo mundo pega o material escrito, separa o que deve ser lido, lê passivamente, e aí grifa uma coisa ou outra, às vezes nem isso, às vezes tenta resumir, e aí tem um gás para fazer aquele resumo no começo, mas depois aquele gás vai embora, o resumo começa a ficar um negócio porco. Assim como grifar, você às vezes começa grifando direitinho ali uma palavrinha chave ou outra, mas depois você começa a grifar tudo. E aí, então, já não é mais um material grifado, porque quem grifa tudo é a mesma coisa que lê na íntegra o material anterior. Mas por quê? Porque esse método de estudos foi um método de estudos desenvolvido a sua vida inteira. Largar dele não é simples, não é fácil. Ninguém larga da noite para o dia algo que está se fazendo ali repetitivamente há anos. O hábito tem uma força monstruosa. E quando nós falamos, a gente encontra um monte de material, um monte de livro aí falando do poder do hábito, e que é uma verdade. Esses livros, eles trazem algo que é muito importante, os hábitos positivos. Os hábitos que vão fazer você crescer na vida, por exemplo, o hábito de você acordar mais cedo, o hábito de todos os dias você ler 30 minutos. Mas ninguém aí nesses livros traz a fórmula de você desfazer de hábitos errados para poder introduzir os hábitos certos. E o estudo intuitivo lá do colégio, depois talvez na faculdade, é um estudo, é um método que ele não é um dos melhores para concurso público. E você vai falar, pô, mas por que o concurso público é tão diferente? Justamente porque o concurso público ele possui um tempero que na sua vida, na escola e na faculdade, você não experimentou, que é o tempero da disputa. Alguns ali no ambiente escolar se sentem desafiados porque querem ser o primeiro da turma, o segundo, então eles mesmos psicologicamente criam uma disputa interna. E que de certa forma isso faz eles evoluir. Mas na verdade, disputa não existe. Se você está na terceira série e na sua sala tem 30 alunos, na quarta série, que é o ano seguinte, não vão ter 15 cadeiras só, então vão passar só os 15 primeiros da terceira série. Isso não existe. A mesma coisa não existe na faculdade. Muitas vezes você faz um curso universitário que após você terminar a faculdade, você precisa submeter uma prova que vai certificar que você tem condições de exercer aquela profissão, como por exemplo a prova da OAB, que nem disputa tem. Se você fizer a pontuação exigida mínima na primeira fase, na segunda, você vai receber a carteira da OAB. Por quê? Porque não existe um número menor de vagas do que a quantidade de candidatos. É a falta de disputa que permite que aquele método de estudo utilizado durante a sua vida inteira supra as suas necessidades ali de simplesmente ter a pontuação mínima necessária para você seguir a etapa seguinte, que é ou passar de ano no colégio, ou passar de semestre ou ano na faculdade, ou às vezes conseguir aquela habilitação para exercer aquela profissão. Mesmo assim, eu acredito que você ao longo da sua vida passou por muitas dificuldades em alguns estudos. Não estou aqui apequenando esses momentos. O que eu estou falando é o quê? A falta de disputa não te obriga a estar entre os melhores. E estar entre os melhores vai exigir de você um método de estudos diferente. Isso que eu não consegui perceber no primeiro momento quando eu comecei a estudar para concurso público. Quando eu comecei a estudar para concurso público, o que eu fazia? Eu estudava igual no colégio. Eu estudava igual na faculdade. O que era isso? Simplesmente eu pegava ali um texto da disciplina que eu precisava aprender e eu ia lendo aquilo ali. Às vezes me esforçava um pouco mais, grifando. Grifo esse que eu começava bem,
grifando palavras-chave, mas depois eu acabava grifando tudo porque eu estava cansado. E grifar tudo é a mesma coisa que não grifar nada e ler um texto na íntegra. Eu começava fazendo um resumo, até que bem feito, mas depois eu me cansava e o resumo ficava desleixado. Essa é a realidade dos meus estudos, que me serviu para terminar o colégio e me serviu para terminar a faculdade. E me serviu, de certa forma, também para ser aprovado no exame da OAB. Até aí, tudo bem. No exame da OAB eu já sabia mais ou menos que eu precisava mudar o método. E o que eu precisei mudar para poder sair de uma realidade em que eu nunca fui o melhor aluno da sala e que eu já fui repetente no colégio, para uma realidade em que eu passei em 12 concursos públicos na esfera federal, estadual, municipal, e que hoje me dá uma estabilidade financeira que representa talvez a maior remuneração hoje do serviço público no Brasil. Hoje eu sou um procurador. E eu passei em outras procuradorias antes de estar na procuradoria que eu estou. Eu pude escolher onde eu queria trabalhar. E isso, para mim, se por um lado representa uma vitória, por um outro lado representa um esforço que ele foi significativo no momento de virada. Naquele momento em que eu percebi que eu precisei virar a chave, e essa chave que foi virada fez os meus estudos renderem de um jeito que me tiraram do ambiente de estudo, um método de estudos que serviam para um ambiente sem disputa e me levaram para um ambiente de disputa, em que eu precisava estar entre os melhores. Estar entre os melhores vai exigir de você mudanças em alguns hábitos de estudos. E aí então, eu tive que mudar vários cenários no meu dia a dia de estudos. Mas o principal deles, sabe qual é? E é isso que eu queria trazer nesse vídeo. Eu poderia falar vários, e todos eles iriam te ajudar, só que esse vídeo teria uma quantidade de hora que dificilmente a minha audiência assistiria até o final. E certamente a gente está numa plataforma digital que exige que eu tenha retenção. E essa retenção só é permitida se eu fizer vídeos não muito longos. Então, nesse vídeo eu vou trazer uma característica que eu acho que é a principal e que me fez ter essa virada toda e esse sucesso nas aprovações do concurso público, que é aprender a fazer revisões. E o que é aprender a fazer revisões? O que uma revisão precisa ter para ela ser tão eficiente a ponto de me tirar de um método de estudos com poucos resultados e me levar para 12 aprovações em concurso público? As revisões, elas precisam ser feitas levando em consideração as suas características pessoais, as características do seu concurso e as características do seu cérebro, que normalmente é meio comum o cérebro de todo mundo no que diz respeito à ideia de curva do esquecimento. Nossa, professor, o senhor já está com muita informação aí no único vídeo que o senhor disse que o senhor ia passar uma informação. Eu ia passar uma informação, mas eu preciso passar os detalhes dela. Perceba uma coisa. Revisão é algo que é obrigatório. Você entendendo isso, você já entendeu 50% do que eu quero dizer nesse vídeo inteiro. Não existe aprendizado efetivo por meio de um estudo que ele não tenha encaixado a rotina da revisão. A revisão não pode ser algo esporádico. A revisão precisa ser rotineira. E o que é uma revisão rotineira? É uma revisão que ela tem data certa para acontecer. E qual que é a data certa para acontecer uma revisão? A data certa possui uma íntima relação com a ideia de curva de esquecimento que normalmente acontece com cada um de nós. Nós temos um tempo em que a gente começa a perder o conteúdo que nós estudamos ali na primeira vez. Nós temos ali diversas maneiras de aprender esse conteúdo, por meio de uma primeira leitura, por meio de uma segunda leitura, por meio de resolução de questões, e isso eu não consigo fazer nesse vídeo. Nesse vídeo nós vamos falar da revisão. E a revisão, ela deve ser pautada pelo tempo em que a curva do esquecimento começa a agir no seu cérebro. A revisão tem que antecipar essa curva do esquecimento. Por quê? Se a curva do esquecimento acontecer num grau muito alto, você não vai estar mais revendo, você vai ter que precisar reaprender. Se você deixar aquele conteúdo se reduzir a, por exemplo, 30% de tudo que você leu, 20%, você não vai fazer uma revisão para recordar de tanto que você esqueceu. Nesse patamar de 20, 30% de perda, você precisa reestudar. E aí você nunca vai avançar nos seus estudos porque você não vai ter tempo. Porque você está sempre reaprendendo. Ou então você não se atenta a isso e ao invés de você fazer as revisões, você evolui não lembrando mais do que você estudou no passado e aí você sabe o final disso, né? Você vai fazer sua prova do concurso público não lembrando de quase nada. E qual que é a curva de esquecimento? A curva de esquecimento, ela acontece com maior incidência nas primeiras 48 horas, desculpa. Nas primeiras 48 horas, você chega a perder até 50% do que você leu há 2 dias. Você pode não perceber, parece que está fresco na sua cabeça isso, mas você chega a perder. E daí, então, você precisa fazer uma primeira revisão
48 horas depois da primeira leitura, de 24 a 48. Você não vai perder muito tempo em cima da revisão. Você vai perder, fazendo revisão, 10% do tempo que você foi estudando. Exemplo, se você estudou um conteúdo por 2 horas num dia, em 1 ou 2 dias depois, no momento da sua revisão, você vai perder 10% daquele tempo a 20% daquele conteúdo. Ou seja, você vai ler aquele conteúdo por aproximadamente algo em torno de 12 a 24 minutos. Então, dedique de 10 a 20% do tempo que você se dedicou estudando para fazer a revisão daqui a 2 dias. Passado esses 2 dias, espera mais 7 a 10 dias, que aí então é um período que a curva de esquecimento volta a acontecer. Novamente você faz uma nova revisão. E aí então você espera aproximadamente ali mais 20 dias e faça uma outra revisão. E essas revisões vão acontecer de maneira mais espaçadas, porque a curva de esquecimento ela vai demorar mais para acontecer. Perfeito. Falamos de revisão, da importância e de quanto em quanto tempo que ela precisa acontecer. Bom, e agora como é então que nós vamos fazer uma revisão? A revisão ela precisa ser ativa. Revisão passiva contribui muito pouco para a sua memorização e o arquivamento permanente no seu cérebro do conteúdo. E aí, então, o que é uma revisão ativa, propriamente dita? É aquela revisão em que você estimula o seu cérebro a lembrar, antes de você se preocupar em pegar um conteúdo e jogar para dentro do seu cérebro de novo aquela informação. Eu vou explicar para você o seguinte. Se você tentar fazer uma revisão pura e simplesmente lendo uma anotação, você vai estar, primeiro, lendo todas as informações de novo, sendo que parte delas o seu cérebro já guardou e ele está esquecendo de outras partes, e você precisava se preocupar em ler só aquilo que ele está esquecendo. E como é que você sabe o que ele está esquecendo? Você começa a sua revisão tentando lembrar sozinho daquilo que você leu há 2 dias atrás ou há 7 dias, tudo depende do momento da sua revisão. Você primeiro senta por 5 minutos e tenta esquematizar e extrair sozinho aquilo que você leu ali há 2 dias ou há 7 dias ou há 20 dias que você está tentando rever. Naturalmente, você vai lembrar de parte e esquecer de parte. Essa parte que você não está conseguindo lembrar, você não vai lembrar mesmo. E aí vem a próxima etapa. Resolva algumas questões de concurso anterior sobre aquele assunto. Poucas questões, não fica muito tempo fazendo isso. Revisão não pode durar muito tempo, você precisa evoluir, mas você precisa fazer as revisões também. Então, aí o que você vai fazer? Você vai pegar algumas questões sobre aquele assunto e essas questões vão fazer você lembrar de algumas coisas que naturalmente você não estava lembrando até ali. Naquele momento de resgatar as informações que estava acontecendo, você esqueceu de algumas coisas. Essas coisas que você esqueceu, alguma delas, no momento em que você está lendo as questões e as alternativas, você naturalmente já vai lembrá-la. Ou seja, o seu cérebro novamente resgata aquilo. Bom, aquelas informações que mesmo assim você não lembrou, após resolver a resolução de questões, aí você precisa pegar sim suas anotações, mas você não vai ler todas elas. Você vai ler só aquilo que você efetivamente não lembrou na primeira etapa da revisão, que foi tentando resgatar sozinho aquele conteúdo, e você também não lembrou no momento em que você estava fazendo ali a revisão, as revisões por meio de questões. Aí, nesse terceiro e último momento, que é ler as anotações, você vai ler o conteúdo que você não lembrou em nenhuma das 2 etapas anteriores. Certamente esse conteúdo vai representar 10, 20% no máximo do todo, porque por meio dessas 2 etapas você já vai ter lembrado e resgatado sozinho algo em torno de 80% daquilo que você leu. Você não precisa ficar toda hora lendo todo o conteúdo, mas você precisa ficar lendo aquilo que seu cérebro sozinho não está resgatando. Percebam, justamente a virada de jogo na minha vida foi o momento em que eu percebi a necessidade e o poder de fazer revisões ativas. Eu não podia ficar fazendo revisões como se eu estivesse lendo uma revista de fofoca, simplesmente sentado ali de maneira passiva, relendo aquilo que eu li alguns dias atrás. Eu não podia ficar fazendo revisões, assistindo videoaulas, como se eu estivesse assistindo Netflix, deitado no sofá ou estirado numa mesa, com pouca concentração, observando o que o professor fala, ou pior, tudo que no vídeo é dito, eu ficar escrevendo ali, não conseguindo absorver o que de fato, o raciocínio que o professor quer me passar. Eu estou mais preocupado em colocar no papel todas as informações para um dia, sabe-se lá quando, eu ler de maneira passiva aquilo, do que propriamente compreender o assunto. São essas coisinhas que justamente prejudicavam a minha evolução nos estudos, e isso eu eliminei no momento em que eu percebi que não era possível passar no concurso público sem inserir no meu método de estudos a rotina da revisão. Depois eu consegui inserir a rotina da revisão, eu tive que aprender a fazer revisões. E eu vi que só funciona efetivamente para a minha memorização as revisões ativas, porque revisão passiva você absorve muito pouco dela. Esse vídeo era isso que eu queria passar, poderia passar mais coisas. Desde já eu convido você a me seguir aqui no meu canal, caso você não me siga. Dê um like nesse vídeo porque eu preciso da sua audiência.
Na medida em que vocês vão demonstrando interesse nesse meu conteúdo, é que eu vou produzindo conteúdo para vocês. Se eu perceber que os conteúdos não estão interessantes, eu vou seguir outra coisa da minha vida, naturalmente. Então, se você tem interesse em continuar recebendo todo esse conteúdo aqui, mais alguns, né, então você precisa me ajudar aqui, né, me seguindo, dando like, porque aí eu vou perceber que está acontecendo aí essa procura pelo que eu tenho a ensinar a vocês dentro da minha experiência dos concursos públicos. E é isso. Até o próximo vídeo.